Seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula por uma gravação. Hoje é a aula de número 41 e nós vamos falar do que tem impedido você de crescer, né? A síndrome que tem te impedido de crescer. E hoje nós vamos falar de 3 dimensões depois que você descobrir qual que é essa síndrome, né? E, gente, isso é um problema sério, tá? É uma desconexão que na turma 15 do Sniper, se eu pudesse resumir, né? Toda turma tem uma característica, né, gente? Toda turma tem uma característica. Se eu pegar as 15 turmas que nós fizemos no final de semana, são 15 turmas diferentes, né? São pessoas diferentes, são histórias diferentes. Eu estou diferente. Então, assim, é até difícil mensurar, assim, qual foi a melhor, qual foi a pior. O fato é, eu estou na minha melhor versão sempre na última, né? Não sei vocês, né? Mas toda vez que acaba uma turma, eu falo, cara, nossa, essa eu tava melhor, né? E eu arrisco dizer que se você não tá levando sua vida assim, tem alguma coisa errada, né? Porque não tem como o tempo passar, você ficar mais maduro e você não melhorar com o tempo, né? Então, nós somos seres adaptáveis, né? Cada vez mais bonito, né, John? Tá vendo, cara? Nossa, a Gisele mostrou uma foto minha lá no Sniper que ela fez, eu falei, meu Deus do céu, o que Empório 7 não faz com o caboclo, né? Mas, enfim, foi muito legal, cara, muito legal refletir. Algo que nessa turma 15 me bateu pesado em questão de, pô, acabou a turma, eu preciso fazer uma aula na Universidade UAS sobre isso daqui, por conta de coisas que eu não consegui abordar no Sniper 15. Mas, por um outro lado, eu tenho certeza que isso faltou em todos os outros também, que é a base, o alicerce. Tipo assim, não tem jeito de você construir um prédio sem fazer uma fundação bem feita. Não tem jeito de você querer o resultado que a gente aprendeu a conquistar, então nós não nascemos sabendo fazer um bom resultado na cidade de Uberaba, né? Eu tive depoimentos ali desse Sniper, dessa turma, pessoa falando assim, nossa, eu descobri que eu não explorei nada da minha cidade ainda e eu tô querendo explorar fora, eu tô querendo fazer coisa fora, eu tô querendo ir pra internet, sendo que eu não explorei nada aqui. Isso veio daquela parte, né, para quem já fez o Sniper, que a gente fala do gatilho mental da novidade, né? Porque tem gente que acha que para ser novidade precisa criar novidade todos os dias, né? E foi justamente desse insight que eu falei, cara, eu vou trazer para a galera da Universidade UAI a síndrome que está matando o sonho das pessoas. Então, isso serve para empresário e serve para colaborador. E essa síndrome, né, por ironia do destino ou não, ela foi falada na nossa reunião ontem. Na segunda-feira, falei, gente, é Deus me avisando alguma coisa. Eu preciso bater pesado nisso aqui com o meu time, eu preciso bater pesado nisso aqui com a Universidade UAI, porque vocês também são do meu time. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Você tem conscientemente qual que é o seu alicerce para você crescer? E quais são os pontos que você precisa cuidar como se fosse assim? E cuidar, gente, é o quê? É como se fosse um bebê e você, quando, né, quem teve a oportunidade de ter um bebê ou quem já viu alguém com um bebê, sabe que o bebê, você precisa, principalmente no início ali, eu lembro quando eu fui comprar a fralda a primeira vez, né, eles falaram assim, ó, não preocupa muito com a qualidade da fralda quando o bebê acabou de nascer, não, porque você vai trocar toda hora. Assim, a fralda, assim, você vai trocar 10, 15 fraldas por dia. Então, se você ficar muito preocupado no início com qualidade, não vai dar nem tempo. Você vai trocar toda hora, né? Quem já teve bebê sabe disso. Então, assim, você fica meio que por conta de que eu, por exemplo, aí quando eu fui de primeira viagem, eu ficava lá olhando se o bebê estava respirando, chegando perto do narizinho dele para ver se estava respirando. Eu fiquei sem dormir a primeira noite, né? Por quê? Porque pai de primeira viagem, eu acho que mãe de primeira viagem tem medo do menino estar ali e morrer, né? Assim, cara, vai morrer do nada se eu não olhar aqui o que está acontecendo. E se eu falar para vocês que quando você começa a sua carreira, você é praticamente esse bebê, né? Que a pessoa vai ter que ficar trocando a sua fralda de 1 em 1 hora. E principalmente cuidando de coisas básicas para sua subsistência. E essa síndrome, para mim, ela é básica. Tem gente que está nessa aula aqui e está sofrendo dessa síndrome, né? E aí, quando eu corrijo essa síndrome, quando eu corrijo esse problema, a gente tem histórias, como 2 vídeos que eu vou passar para vocês aqui, 2 vídeos curtos, né? São 2 mulheres, 2 mulheres que estão convivendo comigo aqui, uma mais, né? Uma todo dia e a outra toda hora, né? E ali nesses vídeos foi falado frases que é o resultado de corrigir essa síndrome,
Então, o que eu estou dizendo? Vou mostrar para vocês primeiro o resultado disso. Aí você fala, cara, eu quero esse resultado. Aí depois que eu mostrar o resultado, dois... É para mulherada, não. É porque nesse momento aqui, eu tenho um vídeo super atualizado que foi dessa turma 15 já. Então, acho que vale a pena vocês verem esse contexto. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo? Parece que sumiu a câmera do vocês, tá tudo ok aí? Júlio, cortou a frase antes que você disse. Ai, até onde vocês pararam? Me conta aí. Duas mulheres. Duas mulheres, Então são duas mulheres, deu uma travada para todo mundo. Então é o seguinte, ó, vou falar de novo. Se travar, vocês abrem o áudio e falam, travou, que eu troco a internet aqui, que eu acho que a internet deu nosso lado, tá? São duas mulheres, uma que convive comigo toda hora e uma que convive comigo todo dia, né? Na verdade, poderia ser homem também, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui é indiferente se é homem ou mulher, não tem problema nenhum. O lance é, como foi nessa turma do Sniper e como teve frases que demonstram o resultado de se curar essa síndrome, eu vou usar de material didático para vocês verem o resultado de quando vocês corrigem essa síndrome, tá? Então, presta atenção. Se você está na aula da UW, eu não assistiria a aula da UW sem papel e caneta, né? Primeiro por aí. Então, se você tem papel e caneta aí, vê se você pega alguma frase de impacto aí para a gente discutir, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui. Arquivo. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Deixa eu ver onde que tá. Bom, primeiro é essa aqui. Espera aí que eu vou colocar a tela para vocês aqui compartilhada, que eu não compartilhei, não. Espera aí. Então, quando a gente fala de CX, é para você ter uma experiência como um todo. Se não tiver problema, tem empresa, gente. Tá todo mundo aqui resolvendo problema. Gente, sucesso é se atingir o objetivo. Ou seja, aquilo que o meu cliente esperava foi atingido. Não promete. Se você prometer, cumpra. Ponto. Seja impecável com a sua palavra. Esse é o primeiro, curtinho, né, gente? E agora vamos para o segundo. Abrir arquivo. Deixa eu abrir aqui o segundo. O poder que hoje eu tenho na minha mão, que eu vendo produto, e meu autoconhecimento, que isso ninguém me dá mais. Eles me desafiam a todo momento. Porque eu criei. Então eu não vendo o produto que eu quiser, e hoje eu ganho o que eu quiser. A venda é na minha mão, e não na mão do possível cliente. Porque, gente, eu não quebro o processo. E ser um vendedor de alta performance, para mim, é não desistir. E eu não vou desistir. E aí, gente, videozinhos de 1 minuto, né? Para vocês entenderem, duas pessoas, né? Duas pessoas bem próximas que resolveram o que a gente chama de síndrome do cachorro caramelo, né? Vocês pegaram alguma frase aí que vocês querem escrever no chat? Né? Mulheres empoderadas, né? Graças a Deus. Mas aí se você for fazer um questionário com essas mulheres, né? Eu tenho as duas bem próximas mesmo, né? Uma delas, né, que foi a primeira Aninha, foi inclusive a mulher que formou a minha versão, né? Antes dela na minha vida eu não era nada, né? Depois dela, ela me liderou por muito tempo. E ela tinha esses princípios na cabeça dela ali já por muito tempo, ela sempre foi bem mais inteligente que eu, né? Só que aí, passou um tempo, ela, se você perguntar isso pra ela, isso saiu da boca dela, não foi eu que cheguei à conclusão, não. Ela fala, cara, chegou um momento que você passou a me liderar. Então, assim, ela pegou minha mão, me tirou do buraco, eu saí do fundo do poço, do porão do fundo do poço, e chegou num momento que eu passei a liderar alguns processos, e hoje é uma liderança compartilhada, né? Nós temos o nosso projeto família, é o nosso projeto mais importante, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Pode escrever que eu vou ler, viu, gente? O bom da aula ao vivo é isso.
A Jaque falou não desistir. A Jaque falou autorresponsabilidade. Cristina, seja impecável com a sua palavra. Desistir nunca, né? Não quebra o processo, ser impecável com a palavra. Mariana falou. A venda está na minha mão e não da do cliente. Resolvemos problemas. Eu vendo o que eu quiser. Sucesso é atingir seu objetivo. Tá vendo? Um videozinho curto, vocês pegaram muita coisa, hein, gente? Que é isso? Vocês estão ligados, hein? Resolvemos problemas e a venda é na minha mão. Beleza. Vamos falar da síndrome do cachorro caramelo? Vocês já ouviram falar de síndrome do vira-lata? Quem já ouviu falar, escreve sim aí para mim. Síndrome do vira-lata. Quem já ouviu falar? Né? A aula hoje vai ser para a Laísa, né? A Laísa gosta de vira-lata, né? A Laísa adora. PQD apresentou, né? Então, é o seguinte. O PQD falou de síndrome do vira-lata lá no Sniper, mas ele não aprofundou, né? Ele não aprofundou. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nela e eu vou te explicar por que ela pode estar te quebrando. Por que ela pode estar te quebrando? Porque eu preciso que vocês me... Vamos ser rápidos aqui no chat, mas eu preciso de você me ajudando para saber se faz sentido isso aqui que eu vou falar para vocês. O que é um vira-lata, gente? O que é um vira-lata? Esses cachorros caramelo que fica na rua. A Laísa é especialista, né, em vira-lata. Ela adora ajudar os caras. Ela tem um trabalho social incrível, inclusive, com cachorro de rua, né? Cachorro que é vira-lata. Mas, o que é um street dog, como diz o Chesley, né? Quais são as características de um vira-lata? Eu preciso de ajuda, gente. Vocês têm que eu preciso ver se vocês estão sabendo a diferença de um cachorro de raça e de um cachorro vira-lata, né? O João falou, é um cachorro sem dono. Vive comendo o resto de comida, né? Quando dá, ele come. Vive na rua, maltratado, né? Pode continuar, gente. Pode continuar. Pode falar, Laís, eu preciso da sua ajuda. Você entende disso aí, né? Aceita, né? Aceita qualquer coisa. Olha que loucura. Olha que massa o consciente coletivo aqui. Ele é brabo, desprendido de tudo. Vira-lata, toma as vacinas, tudo no dia, no cartão de vacina dele. Tem cartão de vacina, o vira-lata? Né? E tem plano de saúde para cachorro, né? Não tem raça definida, não tem padrão, não tem característica, sobrevivente. Pedigree, tem pedigree? Não tem pedigree, né? Não tem identidade. Da Camila tem, diz ela, hein? Mas por quê? Porque a Camila adotou um vira-lata, né? E ele tava, tadinho, o Benjamin ainda tava, a Laísa pegou e tava quase morrendo, ainda cuidou, e paga veterinário, né? São os mais fiéis. Olha a Laísa começando a dar outro ponto aqui, ó. Eles são mais leais, eles são fiéis, né? Um é caramelo, diz a Camila. Brabo demais. E aí, gente, a função, né, de um cachorro, né, na sua vida é o quê? Né? Para cada um aqui vai ser diferente. Mas um cachorro tem várias funções, né? Alegria da casa, a hora que você chegar e tá banando o rabinho lá, ele é fiel a você, leal, ele tem uma função de proteção, né? Latir ali para assustar o bandido se for entrar na sua casa, e ele cumpre como ninguém, ele é destemido, né? Ele não tem medo, cara. Você acha que o vira-lata tem medo? Né? Mas o seguinte, apesar de todo esse contexto que nós desenhamos aqui, se você que está me ouvindo aqui, hoje, você mesmo que está me ouvindo aí do outro lado, se você nasceu sem sobrenome, se você não tem um sobrenome de gente chique, que você chega, o sobrenome abre porta, sabe? Tipo assim, Marinho, as famílias ricas da cidade aí, né? Aqui em Uberaba tem vários, não vou nem citar nomes não, mas você lembra, você sabe um sobrenome aí que a pessoa fala o sobrenome, você até abre o olho assim maior, né? Guaritá, Carta Fina, né? Que Uberaba tem vários, né? Lá em Araxá tem vários também. Inclusive, quando falava que eu sou Julidário Leitão, o pessoal achava da Miriam Leitão, né? Eu falei, eu sou o único leitão pobre, né? O único leitão que nasceu pobre foi eu, porque os leitões é tudo rico, né? Rios, né? Lá em Araxá, exatamente. Então, gente, se você não tem esse sobrenome, adivinha, você é vira-lata, né? Por quê? Porque, cara, a vida não facilitou para você, né? Você provavelmente vai precisar usar e sair de uma mentalidade que, inclusive, nossos familiares fizeram questão de reafirmar. Com algumas frases que eles falavam para você, assim, a única coisa que você tem é seu nome,
né? E de fato, né, muita coisa é verdade, mas a mobilidade social, e o que é isso, mobilidade social? Você sair de uma posição social, de uma classe social, e migrar para outra classe social, não é que ela era difícil. Há pouco tempo atrás ela era praticamente impossível. Não era fácil você migrar de classe social. Não era fácil até pouquíssimo tempo atrás, né? E hoje existe uma forma disso acontecer e de você, mesmo sendo caramelo, mesmo sendo vira-lata, você pode ter cartão de vacina, pô. Você pode ter uma família, né? Você pode ser bem tratado. Inclusive, a Laísa está aí para provar que isso é verdade, né? Por quê? Porque o cachorro caramelo ele tem um problema, né? Ele realmente virou uma síndrome. A gente muitas vezes não se acha merecedor das coisas que a gente tem conquistado ou que pode conquistar. Então, muitas vezes, o único fato de eu não acreditar que eu posso já é o suficiente para você morrer cachorro caramelo, sem vacina, sem dono, jogado, e tudo isso aí que vocês falaram, né? Por quê? Porque o fato dele ser bem tratado já faz ele se perceber diferente, né? Ele fica melhor. E aí eu pergunto para vocês, essa pequena analogia que eu fiz com vocês agora vai ser a base da nossa aula de hoje. Por quê? Porque se você nasceu vira-lata, você morrer vira-lata, aí a escolha é sua. Ah, não, Júlio, então eu vou mudar de raça? Não. Sua raça vai continuar sem definição, tá? Mas você vai conseguir ser tratado como um cachorro de raça, mesmo sem ter raça definida. Então, assim, mas isso é tão profundo, gente, que talvez muita gente vai ter que sair daqui, vai ter que discutir isso na terapia. Por quê? Porque você está achando que o seu líder vai fazer isso por você, você está muito enganado. Seu líder não consegue fazer isso por você. Quando você tem líder, né? Porque nesse sniper na turma 15, eu fui descobrir que a maioria das pessoas estão onde estão porque não tem liderança de referência. A pessoa acredita que líder é o pai, a mãe, o tio, e é mesmo. Minha mãe foi a minha primeira líder e é a minha maior líder até hoje. Só que a minha mãe é minha líder de essência. É a líder que eu nunca vou esquecer. Se eu perder a liderança e a referência da minha mãe, eu perdi tudo que eu tenho. Então, minha mãe continua sendo a minha líder de essência. Mas a minha mãe não é minha líder de referência. Porque a minha mãe não tem o resultado financeiro que eu quero ter. Então, quando eu vou falar de negócios, eu não vou pedir opinião para minha mãe. Quando eu vou falar de ser humano, eu falo com a minha mãe. Quando eu vou falar de dinheiro, não é a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, ela não soube lidar com isso. Ela não teve a ferramenta que eu tive. Ela não teve tudo o que eu tive acesso. Então é injustiça eu querer que minha mãe seja líder do meu negócio. Minha mãe nunca teve negócio. Minha mãe nunca pegou vendas como uma profissão. Então a minha mãe continua sendo a minha líder, né? Tudo que eu tenho ali de base, de essência, se eu perder a referência da minha mãe, acabou com tudo. Mas eu descobri que a síndrome do cachorro vira-lata tem ligação com você não ter um líder para seguir. Então, qual a lógica dessa aula hoje, né? Como que isso tem prejudicado o seu crescimento? Para você entender que vendas... Quem é empresário aqui e está aqui assistindo a Universidade UAI, já sabe, né? Já está aqui, eu não preciso dizer, que vendas é primordial para sua empresa. Se você é empresário e não sabe vender, você não é empresário. Então, começa por aí, né? Você é empresário, não sabe vender, a ideia, vou contratar uma pessoa, inclusive vou contratar 3 essa semana para as empresas. Está acontecendo cada coisa de bastidor que vocês nem imaginam, né? Mas essa semana vai entrar 3 pessoas novas na nossa empresa, nas empresas. Se você não souber sentar e vender um plano de carreira, é melhor trabalhar comigo do que com outra pessoa. Se você trabalhar comigo, você vai crescer. Se você estiver só apresentando quanto que é o salário, quanto que são os benefícios, você já está perdendo dinheiro na sua empresa. Porque um líder de empresa, ele tem que saber vender projeto. Se senta a pessoa na sua frente, você só está vendendo horas a troco de dinheiro, só falando a comissão, já está perdendo dinheiro. Então, o empresário ele não tem escolha de aprender a vender. O empresário ele tem que saber vender. Isso é pré-requisito para ser empresário, gente. Infelizmente, se você não souber, ferrou. Tá? Pelo menos um. Né? Vender escola sem escola, né, Jaque? Porque, cara, vender é a atribuição básica do empresário.
Mas para quem está aqui como colaborador, vendas é o pior cargo, a vendas inicial é o pior cargo que existe. Ah, Júlio, então você está falando que ser vendedor no começo de carreira é horrível? É horrível, gente. Vendas em começo de carreira é a pior função que existe. Você vai ganhar pouco e trabalhar muito. E não adianta você querer fugir disso. Porque é assim, pronto, e acabou. Vocês acham que meus vendedores começam ganhando muito? Você vai trabalhar muito e ganhar pouco. O problema é você achar que vendas, a primeiro cargo de vendas, né? A vendedora inicial, a gente chama de trainee na WhatsApp, né, Felipe? Então, o Felipe trouxe ali, o Felipe acabou de pegar aqui no comentário, de onde que eu tirei essa mentalidade? A gente chama aqui a pessoa que entrou na empresa de trainee. Trainee não é profissão, gente. Trainee é para aprender, você está recebendo uma ajuda de custo para você aprender. Criatura, não começa a achar que você tem salário, não. Você tem ajuda de custo para aprender. Se você aprender, você vai para o próximo nível do jogo, que é você aprender a liderar. Imagina você, o Henrique está aqui, é novo na minha empresa. Inclusive, eu falei isso para o Henrique ontem. O Henrique é nosso trainee de Ribeirão Preto, né, da nossa empresa de Ribeirão. Eu falei assim, cara, imagina o Henrique, há um mês atrás, está entregando o currículo para arrumar uma oportunidade para ele, porque ele queria uma oportunidade. Imagina o Henrique daqui 6 meses, ele está recebendo o currículo para contratar alguém para trabalhar com ele. Ele virou patrão, cara. O que separa o Henrique que está pedindo uma oportunidade do Henrique que está avaliando um currículo de alguém para trabalhar com ele? O que separa? O Henrique deixou de ser vira-lata. O Henrique aprendeu a vender e agora ele está tão bom nisso que ele está resgatando o vira-lata na rua, tratando, chamando o veterinário, vem dar vacina no Benjamin, deixa ele gordinho que a Camila vai pegar ele aqui para ele. Por quê? Porque a nossa função não é vender produto e serviço, não, gente. Nossa missão é resgatar a vira-lata. Aí eu te pergunto, você resgata a vira-lata sem ter dinheiro para comprar ração? Porque, cara, ração é caro. Pergunta para Laís aí quanto que ela gasta de ração. Para tratar cachorro de rua. Ou você acha que você vai matar a sede de alguém sem ter água no seu copo? Então, se você entra numa empresa achando que trainee, que vendedor de porta de entrada é profissão, você está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque eu tô vendo ali a Natália, né? Ela escreveu aqui, deixa eu até ler aqui, Natália, porque eu gosto de interagir com você, senão só eu falo. Ó. Já tive vários que entraram na loja e não suportaram o treinamento e queriam entrar ganhando, batendo meta. Gente, a pessoa tá aprendendo. A Natália tem sei lá quantos 1000 itens na loja dela. A pessoa nunca viu cosmético na vida. Ela quer entrar no primeiro mês e ganhar o que a Bruna tá ganhando, pô. E eu vou te falar, a Bruna tá aí. A Bruna tá de férias. A galera da Natália Luiza tá aí. 20 mil itens. A pessoa quer entrar numa loja com 20 mil itens, que tá dobrando de tamanho, você tem que ver a identidade visual. Meu Deus do céu, gente, vocês vão pirar. Tô aqui, Júlio! Brunete braba. E aí, Brunete é braba. A Brunete trabalha numa empresa, gente, diferente do que a mesma pessoa que trabalha na Natália não tá enxergando a mesma empresa. Por quê? Porque a Brunete é recorde em cima de recorde. Mas aí a Bruna, né, ela tá aqui assistindo a aula, ela é a primeiro lugar da empresa e já tem um tempinho. Não é isso? Tô falando besteira, Natália? Ela é primeiro lugar de um tempinho, né? E ela tá aqui estudando. Por que ela tá estudando? Porque a função da Bruna agora é outra. A Bruna, depois que ela aprende a fazer, ela vai resgatar cachorro caramelo na rua. E se ela aprender isso, é questão de tempo ela ser sócia da Natália, gente. É questão de detalhe. Por quê? Porque a Natália não para de criar um CNPJ novo na casa. Se o Emerson não segurar, não, a Natália já tem 8 CNPJ para abrir. Ainda bem que tem o Emerson, senão ela estava abrindo tudo aí, doida. Né? Então, assim como está acontecendo com a Bruna, né, que eu estou citando o exemplo, porque eu sou, né, eu faço mentoria lá e eu sei o resultado da Bruna, eu sei que ela é ambiciosa, eu sei que ainda está muito longe do que ela vai ser, né? Mas, gente, por que a Bruna trabalha numa empresa, Natália Luiza, e tem gente que trabalha na mesma empresa, mas parece que trabalha em outra empresa? No mesmo ambiente, os mesmos itens, os mesmos clientes. Eu falo assim, cara, que caramba, como é que faz pra galera pensar igual a Bruna? E aí, gente, a gente começa a entender o que é essa tal dessa síndrome de vira-lata. Por quê? Se eu quiser morrer vira-lata, tranquilo, mas não vai trabalhar comigo. Tem só 3 coisas que pode acontecer com uma pessoa que trabalha comigo e não deixa de ser vira-lata.
E agora quem é empresário vai aprender, porque talvez nunca ouviu falar nisso, né? Talvez seja uma novidade. Mas para quem aqui é colaborador, espero que você aprenda hoje isso, porque isso aqui vai mudar a sua vida, tá? Esse vídeo dessas mulheres aí tem a ver com essa coisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quando você entra numa empresa e você aprende a vender, que é o básico, por quê? Porque é pré-requisito para ser empresário. Então, quando você aprende a vender e recebe aquela merrequinha de comissão que você está recebendo hoje, porque eu sei que você está ganhando pouco, mas você está ganhando pouco não é porque o empresário é ruim, é porque você está merecendo pouco. Ou você acha que se você estiver sendo mal pago, não vai vir um monte de empresário querendo te contratar? Então é o seguinte, se você começa a merecer muito, se você não estiver satisfeito onde você está, você troca de serviço, porque não falta serviço para você. Agora, se você está merecendo pouco, você tem que deixar de ser vira-lata. Tá? E aí, como que deixa de ser vira-lata? Entendendo que as empresas que estão no meu ecossistema, via permuta, sniper, eles vão aprender agora junto com você. Se nunca ouviu falar isso, às vezes algum já ouviu, é que hoje um trainee, e eu vou chamar de trainee aqui, gente, mas é o vendedor básico, tá? Não é o vendedor líder, não. O vendedor, lembre-se disso, tá? É o pior cargo que existe. O vendedor iniciante, tá? Vou até colocar aqui iniciante. E esse cara, quando ele entra na minha empresa, essa mulher, esse cara, ele tem só 3 caminhos, gente. Eu olho para Camila, 3 caminhos. Eu olho para Gisele, 3 caminhos. Eu olho para o Henrique, 3 caminhos. Inclusive, tá virando reunião para o Henrique aqui. Inclusive, eu tenho uma reunião individual para fazer com você hoje ou amanhã, viu, Henrique? Já vou te avisar aí que não vou te chamar aí para isso. Mas a sua reunião já começou, inclusive. Quais são esses 3 caminhos? Vocês sabem? Tem gente que acha que tem 4, tem 5, tem 10, tem 1. Mas não, gente. Tem 3 caminhos. Tá? E tem tudo a ver com a síndrome de vira-lata. Primeiro caminho é você crescer. Ganhar bem, crescer, evoluir, liderar, porque aí você começa a ganhar dinheiro. Não acredite que você vai ganhar dinheiro sendo vendedor iniciante. Não vai. Tá? Esquece. Você está pulando, como diz minha mãe, o carro na frente dos bois. Ou você cresce para ganhar bem, com a ajuda de custo que você tem, ou a segunda coisa que pode acontecer é o que mais acontece aqui no nosso time. O que você acha que chama tropa de elite? Por que você acha que chama tropa de elite? Porque aqui a maioria das pessoas fazem o quê? Adivinha? Pede para... Porque não suporta a nossa cultura. Ah, Júlio, você agride verbalmente as pessoas, você agride as pessoas fisicamente. Não, gente. A pessoa só é tão medíocre que ela não aguenta conviver com um vira-lata que se empoderou, acha arrogante. A pessoa é tão perdida em si que a hora que ela acha alguém autoconfiante, isso agride ela. Ela fala assim, nossa, que cara arrogante. O Júlio se acha, né? Aí eu falo pra ele, não é que eu me acho, eu sei o que eu sou, você que não sabe, você que tá perdido. Eu não preciso me achar, eu não tô perdido. Eu já sei o que eu sou. Então pedir pra sair é o que mais acontece, gente. A pessoa é vira-lata e vai morrer vira-lata, porque ela acha que não dá pra virar cachorro que tem dono. O vira-lata tem dono. Tem vira-lata que tem dono e tem vira-lata que vai morrer na dúvida. Vai morrer na rua. E é isso mesmo, João, né? Que essa é uma frase que eu gosto muito. Por que que eu sei o que eu sou? Porque eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, gente. Então eu sei a minha identidade. Se você não sabe a sua identidade, vá buscar ela onde você quiser. Eu não vou nem te indicar, porque qualquer religião, qualquer espiritualidade que você tiver, vai te ensinar o básico do que é a sua essência. Isso é um milagre, velho. Tá vivo, com saúde, podendo trabalhar, ainda tá reclamando. Tá reclamando de o quê, cara? Coisa que não depende de você. Mas a empresa, mas não sei o quê, mas a cidade. Pelo amor de Deus, cara. Tô ganhando pouco. Cara, você tá ganhando pouco, você tá merecendo pouco. Agora, se você não pedir para sair, tem uma terceira opção. Odeio quando eu tenho que fazer, mas eu não tenho medo de fazer também. Por quê? Porque, inclusive, se você é colaborador de quem está treinando no meu ecossistema, se prepare. Porque eu estou treinando a minha galera, os meus empresários aqui, para aprender a demitir você. Então, assim, se você não sair ou por esse lado ou por esse lado, a galera aqui vai aprender a demitir. Pode ficar tranquilo, porque eu não tenho medo de demitir, não.
Demitir é sossegado pra mim. Por quê? Porque às vezes eu te dou um empurrão e aí você vai... Opa, peraí, acordei pra vida. Deixa eu trabalhar direito agora. Em outro lugar. Porque comigo, não. Inclusive, quando eu demito uma vez, eu não costumo não aceitar de volta, não. Por quê? Porque eu já dei muita chance, né? Já dei muita chance pra pessoa entender que ela nasceu vira-lata, mas morrer vira-lata é a escolha dela. Então, conclusão da história. Todo empresário precisa vender e só tem 3 caminhos. O empresário é a mesma coisa. Se o empresário não for competente em continuar estudando, ele vai quebrar, gente. O mercado está uma loucura. Você acha que não está cheio de gavião olhando para a Natália Luiza querendo comprar a loja dela, querendo montar outra loja? Se a Natália parar de evoluir, é como se ela estivesse em cima de uma esteira. Todo mundo aqui já caminhou na esteira? Correu na esteira? Para em cima da esteira para você ver o que vai acontecer com você. Gente, mas a Natália é acelerada, né? O Emerson e a Natália não para. Cara, se ela parar, ela vai ser atropelada pela concorrência. Ou seja, o empresário não tem direito de se acomodar. Quem tem direito a se acomodar é vira-lata que não quer deixar de ser vira-lata. Aí você pode ficar acomodado, tranquilo. A gente prefere atropelar, né? Então, só para vocês saberem o que está acontecendo, né? Eu vou contar um spoiler para vocês. No próximo Sniper, já tem Sniper em 2 lugares. Um em Uberaba e um no Rio de Janeiro. No mesmo dia, eu acabei de vender uma parte da Y Business School para o Luiz Felipe. Hoje nós somos sócios, acordamos sócio hoje. Ontem à noite assinamos. Então o Y Business School vai ter Rio de Janeiro e Uberaba. E o nosso plano é de dominação no Brasil inteiro. Daqui a pouco tá chegando carioca aqui na nossa reunião. Eu falei, o que é isso? Por quê? Porque esse produto aqui ele já vai ser do Brasil. Contratei agora, esse final de semana, um cara para fazer lançamento digital para a gente, porque isso aqui agora começa a escalar. Ou seja, se dá certo em Uberaba, dá certo em qualquer lugar do mundo, gente. O único bloqueio que eu tenho hoje é idioma. O João já está desenvolvendo nosso material didático. Ou seja, tem gente que está no mesmo ecossistema e está dormindo. Via permuta, gente, eu estou em Ribeirão, já está no Rio de Janeiro, está voando, né? Tem gente me ligando de São Paulo querendo abrir, eu tô indo para Itu amanhã, quarta-feira, amanhã eu tô indo para Itu, quinta-feira eu tô em São Paulo. Daqui uns dias quem vai dar o Sniper é a Gisele, a Aninha. Eu não vou estar mais na linha de frente. Ou seja, ou eu atropelo, ou vou ser atropelado, vocês podem escolher. Isso aqui eu tô falando para 100% das pessoas que estão ao vivo comigo. Então, gente, a maior fonte de mobilidade social... E você sabe o que é mobilidade social? Tem projeto de mobilidade urbana, né? Mobilidade social é o seguinte. Você nasceu classe C, classe D, né? Classe E. Deve que eu tava aqui, ó, quando eu nasci. Minha mãe não me levava no supermercado pra eu não dar birra por causa da bolacha Aimoré. Ela levava, quando levava, com as bolachas de caixa que você comia ela murcha, né? O mês inteiro. Iogurte lá em casa não era iogurte, é aquele de saco de leite, daquele saco mole, porque quando tinha era aquele. Porque eu não podia ir no supermercado que eu ia dar birra, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Quando tinha iogurte era aquele. Quando tinha bolacha era murcha. Meu sonho na infância foi comprar bolacha recheada. Tanto que depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro, as compras no supermercado, perdia tudo. Falei, cara, parei de olhar o preço das coisas. Graças a Deus. Fazia compra, parecia que ia ter uma guerra. Eu ia ficar 6 meses para comer, vencia tudo as coisas. Por quê? Porque, cara, eu não tinha acesso a isso. Aí, quando eu comecei a ter acesso, eu aprendi, cara, existe uma coisa que vai me tirar da classe D e vai me levar para a classe A. O que é? Acrescentar um sobrenome no meu nome? Não, porque isso já era, gente. Você já nasceu onde você está. Não dá para você pôr um carta fina no seu nome e ficar rico. Não dá. Aí o que você vai fazer? Você vai aprender uma habilidade que te leva a ter mobilidade social. Até antes de conhecer vendas, era só medicina que dava isso. Medicina é normal você ver um médico que nasceu classe E e virar classe A, não é? Tanto que era a faculdade que a galera queria fazer. Por quê? Porque medicina te dava mobilidade social. Qual outra profissão que você conhece que dá mobilidade social? Eram pouquíssimas. Já foi engenharia, né? Agora, engenharia, você não pode entrar num Uber que você vai ver um engenheiro. Por quê? Porque já não é mais. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, eu fui para o Rio de Janeiro, né, semana passada, eu conversei com uma médica. A médica está indo para o mercado digital porque hoje paga-se no plantão, no Rio de Janeiro, R$400 por plantão. Falei, um médico está ganhando R$400 por plantão? É.
Então, o que o médico está fazendo? Ele não está dando plantão mais, porque o plantão está tão deturpado no Rio de Janeiro, e ela falou assim, e prepara, porque em Uberaba daqui a pouco vai estar assim. Em Uberaba daqui a pouco eles vão estar pagando R$400 para um plantão. Por quê? Porque tem médico sobrando, e daqui 5 anos vai piorar, e daqui 10 anos vai piorar, porque até a profissão de médico está saturando em questão de valor de mobilidade social. Então hoje, gente, eu vou falar sem medo de errar, a profissão que tem mais mobilidade social que eu conheço é a de vendas. E você está ganhando pouco porque você não está sabendo ser vendedor profissional. Então você vai ter que aprender. E aí, gente, para a gente partir para uma área mais técnica de como deixar de ser vira-lata, vocês vão precisar ter 3 dimensões. Gente, se tiver pergunta, se não estiver entendendo, pode me falar aí no chat, tá? Mas são 3 dimensões que você vai precisar dominar. Eu quero deixar de ser vira-lata, Júlio. Eu quero. Eu quero entender que vendedor é um cargo de passagem. Eu quero ser líder de vendas. Eu quero ser treinador de vendas. Eu quero ser uma pessoa que resgata vira-lata da rua. Beleza, parabéns. Primeiro passo é você saber o que você quer. Porque reclamar de quanto você está ganhando sem fazer o que merece para ganhar não adianta. Primeira coisa, gente, saber a empresa... Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó, então são 3 dimensões. 1, a empresa. 2, a mentalidade. E 3, a técnica. Talvez não dê tempo da gente falar dos 3 com profundidade hoje, mas eu vou focar em um só. De preferência, se eu matar esse aqui com vocês, para a minha aula tá concluída, que é a dimensão da empresa. A pergunta é, será que a via permuta que o Henrique trabalha é a mesma que eu trabalho? Claro que é, Júlio, é o mesmo CNPJ. Não, não é. Não é. Por quê? Porque ele é novato, ele está aprendendo agora. Talvez ele não tenha a dimensão do tamanho que é, da oportunidade que é. Talvez ele nem sabe os diferenciais, todos os diferenciais da empresa. Então, você precisa ver a Bruna. Quem é da Natália Luiza? Olha a Bruna. Será que todo mundo trabalha na mesma empresa que a Bruna trabalha? Será que quando alguém pergunta assim, Bruna, me conta mais sobre a Natália Luiza. O que a Bruna fala? O que ela sente ao falar? O que ela enxerga? Por quê? Porque você jamais vai chegar em algum lugar sem a visão do negócio que você tá. Então, você vai ter uma tarefinha hoje. Você vai ter uma tarefinha hoje, que é o seguinte, você vai pegar um caderno depois da aula. Eu sei que todo mundo aqui, né, se estiver seguindo a proposta da Universidade UAI, a hora que acaba a aula, vai fazer uma reunião interna. Vai fazer uma reunião interna e vai aproveitar essa reunião para fazer outra reunião. Ah, mas aqui é só eu e mais um. Faz você e mais um. Aqui é só eu, então faz sozinho. Mas você precisa listar todos os atributos que só sua empresa tem. Sabe por quê? Porque se os meninos da Empório 7, alguém chegar perto deles e falar, você trabalha naquela lojinha de roupa, Empório 7? Ah, aquela lojinha de cosméticos da Natália? Ah, aquela escolinha de vendas do Júlio, marqueteiro, fogueteiro, né? Assim que eles chamam, né? Aqui é cara lá que tá vendendo fumaça. Se você não tiver muito consciente de onde você trabalha, essa pessoa te faz ser vira-lata o resto da sua vida. Por quê? Porque eu trabalho num lugar onde tem a melhor escola de vendas que eu conheço. Quem trabalha comigo tem treinamento de vendas diário, tem gente pagando, fechei um contrato ontem, printei pro meu time ver, R$60 mil pra galera ter reunião comigo. Tá vendo como que a Universidade UAI tá barato? 2 reuniões por mês, R$60 mil para 6 meses, R$10 mil por mês. Para eu gastar 1h30 a cada 15 dias com essa empresa de São Paulo. E aí eu vou para lá, eles ainda vai pagar meu hotel e minha passagem, porque isso é para eu atender aqui de casa, como diz a Gisele, de chinelinho. Para atender lá, eles vão pagar minha passagem para ir, porque a primeira reunião vai ser lá. Então, essa é a empresa que eu trabalho. Quando eu vou falar da Y Business School, eu tô falando dessa mentalidade. De gente pagando absurdos para ter acesso ao que eu tô falando.
Se você não trabalha na mesma empresa que eu, você jamais vai conseguir vender pelo mesmo preço que eu vendo. Ou seja, mascavo e canela. Qual o diferencial do bolo da mascavo e canela? Por que que eu compro da mascavo e canela e não de outro lugar que vende bolo? Se isso não está consciente para o dono da mascavo e canela, não vai estar consciente para o cliente. Então você vai fazer o seguinte, exercício para cada tarefinha. Eu vou cobrar na aula que vem. Fez uma lista de tudo que você tem de diferencial? Porque eu sei, eu posso dar uma aula de 2 horas para você aqui de qual é o diferencial da via permuta de Uberaba perante todas as via permuta do Brasil. Porque eu não estou falando só do modelo via permuta, estou falando da minha via permuta. Peraí, o que você faz de diferente de Belo Horizonte? Por que eu vou entrar em Uberaba e não em Belo Horizonte? Peraí que eu te explico. Vou te contar aqui quais são meus diferenciais. Então, gente, treinamento. A empresa que você trabalha está te dando esse treinamento? Você está entrando aqui porque a empresa está pagando? Qual outra empresa está te dando treinamento para os colaboradores igual a sua que você está aí? Você está valorizando isso? Isso é algo que você está colocando no papel na hora de falar? Por quê? Não existe lugar para ter gente tão mal treinada igual Uberaba. Eu ainda vou achar um lugar que tem gente ruim igual Uberaba para atender. Eu ainda vou achar, vou falar assim, cara, achei. Achei uma cidade onde a galera é ruim de jogo igual Uberaba. Porque em Uberaba é o seguinte, você sorrir já é diferencial. Você conseguir dar um sorriso, você vai vender mais do que a maioria já. Curitiba também é triste, né? Mas Uberaba é porque a gente mora aqui, então fica mais tempo aqui, né? Fica mais fácil falar. Mas, gente, outra coisa, na sua empresa, se você tá aqui sendo treinado, deixa eu contar um segredo para você. As empresas lá fora não treinam, porque às vezes eu treino a pessoa para ela sair da empresa, para ela ir para o meu concorrente, para ela montar o concorrente. Então a galera de Uberaba prefere não treinar. Ah, vou treinar para quê? Para a pessoa ir embora e montar meu concorrente? Né? Mas se você está aqui, as pessoas, os empresários do nosso ecossistema, ele tem uma mentalidade, né, de liberdade, que é o quê? Se você quiser sair, não tem problema. Pode sair. Foi eu que não conquistei a sua confiança, eu que não soube liderar a minha empresa direito. Eu vou melhorar, não tem problema. Mas essa mentalidade é o seguinte, o único lugar que eu conheço, que a Camila, a Gisele, a própria Aninha, né? Todo mundo tem liberdade de chegar para mim e falar assim, eu quero o seu lugar. Aqui, né, a Gisele é um pouquinho mais ousada. Ela fala assim, eu vou ser melhor que você. E eu falo, que bom. Que bom, é isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque todo mundo que está aqui nessa reunião tem espaço para crescer e tomar o lugar de quem te colocou aqui. Porque quando você tomar o lugar do dono da empresa, né, você vai ser sócio dele, você vai abrir outras coisas com essa pessoa. Por quê? Porque tem 3 princípios aqui, né, que é o da gratidão. Primeiro princípio é o da gratidão, né? O da lealdade e do interesse, ou a gente pode chamar aqui de ambição. Ambição, você querer crescer. Só que isso aqui, gente, é nessa ordem, tá? Gratidão, sempre em primeiro lugar. Lealdade, sempre em segundo lugar. Porque se você não é grato à vida, à sua oportunidade, a você estar viva, você entender que Deus te deu saúde, né? Você já está perdendo o jogo a hora que você acorda. Você já começa a ficar amargurado porque você está sem gratidão no seu coração. Então, gratidão é a memória do coração, né? Sem gratidão a gente não vive. Lealdade, porque você tem que ser leal às pessoas que te trouxeram aqui. E depois, por último, ambição. Tem gente que coloca ambição na frente. Vocês já sabem o que vai acontecer quem coloca ambição na frente, né? Você já sabe, né? Vai atropelar as pessoas, vai fazer mal para outras pessoas. Então, gente, quando alguém quiser te derrubar, se você sabe a empresa que você trabalha, você vai permanecer firme. Você sabe que você não trabalha numa empresa tradicional. Aí, se você é o criador da empresa, né? Você tem que saber isso. Pô, e aí, quais são meus diferenciais? O que eu ofereço de diferente para a sociedade e para a galera que trabalha comigo? Então, você apresenta a sua empresa da mesma forma que eu apresento? Quando alguém perguntar para a Natália que não conhece, Natália, como é que é essa loja sua? Vê como que a Natália apresenta. E aí percebe se você está apresentando igual ou se você está trabalhando em outra empresa.
Jaque Bianchi, como que ela apresenta a Casa Marçal? Como que ela apresenta as pratas dela? Será que alguém que estiver falando das pratas da Jaque vão falar da mesma forma que a Jaque fala? Será que o discurso da Jaque está representando tudo o que ela acredita da empresa dela? Ou será que a própria visão do empresário já está de vira-lata? Então, gente, nós precisamos fazer um resgate, né? Esse resgate que a Laísa faz aí diariamente, né? É o resgate dos nossos sonhos. Por quê? Vira-lata de rua, né? Tem hora que ele vai permanecer vira-lata porque ele parou de sonhar. E você quer matar uma pessoa em vida? Isso aqui mexeu muito comigo e foi uma reunião que o Flávio Augusto me deu. Da boca dele. Da boca dele. Então presta atenção que eu vou até tirar esse slide aqui para você prestar atenção. Seguinte. Imagina se vai cair um meteoro na Terra hoje ao meio-dia e é certeza. Vai cair, vai matar, vai dizimar a humanidade. Eu tô falando que vai eliminar o planeta inteiro. Quem assistiu Dragon Ball, né? É o... Como é que chama? O Bills. Bills vai mandar uma magia lá, vai destruir o mundo. Então hoje, meio-dia, vai acabar tudo. Imagina. Nós somos 9 horas da manhã agora. Meio-dia, a gente não tá mais aqui. Ninguém. Em nenhum lugar do planeta. A pergunta é, se isso for verdade, acredita aí por uns minutos que isso é verdade. Você vai trabalhar motivado? Ou você vai sair querendo fazer o que você nunca fez? Por quê? Faz sentido eu continuar trabalhando até meio-dia, gente? Você vai pôr dinheiro onde? Almoçar antes, João. Almoçar antes pra morrer com a barriga cheia. Né? Mas, gente, você quer matar um ser humano, você quer pôr um meteoro no planeta individual dele, é você fazer ele perder a fé que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você não está sonhando que o seu futuro vai ser melhor que hoje, não tem motivo nenhum para você acordar feliz hoje. Então, se você quer ser vira-lata o resto da vida, acorda e continua fazendo todo dia a mesma coisa igual você está fazendo. Por quê? Porque, cara, se eu não vou melhorar de vida, para que eu vou fazer mais? Se amanhã não vai ser muito melhor que hoje, para que eu vou entregar mais hoje? Para quê? Você está vivendo como se fosse cair um meteoro na Terra. Sua vida vai continuar essa merda que está hoje. Para que você vai crescer? Aí a reflexão é, e aí? Estou fazendo tudo o que eu estou falando que eu quero fazer? Porque falar, gente, até papagaio fala. Até papagaio fala. Eu quero saber se você está fazendo o que você fala que quer. E aí, a empresa que você está trabalhando tem que ser a mesma empresa que o dono da empresa trabalha. A dimensão chama-se empresa. Ai, Júlio, mas você faz reunião todo dia. Porque todo dia eu tenho que comunicar com a minha galera a empresa que eu trabalho. Porque eles trabalham na mesma empresa e tem hora que eles não estão na mesma empresa. Eles estão na empresa do Júlio de um mês atrás. Galera, a empresa do Júlio de um mês atrás era menor do que hoje. Aí a Gisele pergunta pra galera, e aí, quanto tempo tem que você não faz reunião com seu time de vendas? Acho que eu fiz no começo do ano, eu fiz uma. Cara, no começo de ano, em janeiro, cara, minha empresa era outra. O CNPJ é o mesmo, mas a empresa era outra. Ou seja, dá para viver sem alinhamento, gente? Dá para viver sem acreditar que dá para eu deixar de ser vira-lata? Então, hoje, minha missão na aula foi resgatar vira-lata. Por quê? Você pode sim, cara, ser reconhecido, inclusive sentar na mesa de Carta Fina, de Roberto Marinho, de onde você vai sentar na mesa com qualquer sobrenome, o que é mais louco. Eu já sentei em mesa com bilionário, com multimilionário, quando eu era do banco, então nem se fala. Eu sentei em mesa, gente, com gente muito maior que eu. E aí eu chegava, oi, bom? Aí a hora que eu falava bom, eu falei, ih, lá vem o da roça. Lá vem o da roça, mineiro, né? Mineiro lá, é tudo sujo de barro lá, eles andam só de botina, né? Aí a hora que eles me davam 5 minutos para falar, meu amigo, minha amiga, era uma quebra de expectativa tão grande que a galera chegava no final da reunião e falava, Júlio, me passa seu WhatsApp.
Eu já escutei várias vezes, cara, é tão bom conversar com você que eu quero ser seu amigo. Mas isso, gente, não é de hoje, não. Eu tô falando de coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu já entendi que eu queria muito mais da minha vida. Eu não queria morrer vira-lata de rua. Eu continuo sendo vira-lata. Vocês entenderam, né? Eu sou sem raça definida até hoje. Eu não tenho sobrenome nenhum. Mas eu sento na mesa que eu quiser, de igual para igual, quando não vem um chavão desses aí querendo sociedade, colocar dinheiro. Hoje o que mais tem não, Júlio? Quanto você tá precisando aí para abrir outra empresa? Não, cara, não tô precisando de dinheiro, não. Tô precisando de gente. Hoje é mais fácil uma pessoa entrar no meu ecossistema porque ele quer trabalhar muito do que só por ele ter dinheiro, porque dinheiro eu sei ganhar. Agora, trabalhar de verdade, cara, sonhar com vida melhor, isso é para poucos. Quer ter o resultado da Gisele? Conversa meia hora com ela, numa oportunidade, e vê o tamanho da ambição dela. Vê se ela tá se sentindo vira-lata. Vê se ela tá se achando menor do que os outros. Porque se você não tá ganhando esse jogo na sua mente, você não vai ganhar jogo nenhum. Romper barreira social é muito difícil, gente. Primeiro você tem que se sentir merecedor, depois você conquista. Se você não se sentir merecedor, você passa o resto da vida achando que você tá fazendo o que tem que fazer, mas você não tá pensando o que tem que pensar. Então, o segundo, né, é da mentalidade. Então, o primeiro é da empresa. Para mim é o mais importante. A mentalidade foi a aula da Gisele no Sniper. Cara, o sucesso só depende de você. Para que serve o não justifique? Por quê? Porque se você estiver justificando o seu fracasso, você está no lugar errado. Porque não é culpa de ninguém, é só culpa sua. O sucesso só depende de você. Ah, Júlio, mas e o mercado? Não tem problema. Se você souber vender, você vende em qualquer mercado. Pelo contrário, o mercado de Uberaba é facinho de vender. Aqui você não precisa nem usar gatilho mental. Se você for gente boa e dar um sorriso, você já vende. Só que eu uso gatilho mental porque eu não quero vender pouco, eu quero ajudar muita gente. Para ajudar muita gente, eu tenho que vender para muita gente. Só que eu levo um monte de problema para dentro da empresa. Aí a Aninha vai criar um setor de resolução de problemas, chama CS. Né? A Raíssa é a rainha das vendas, né? Ruim de venda, tadinha. Né? Ruim de venda danada, mas é carismática, ela acaba vendendo. Ela é tão ruim de venda que ela delegou as vendas do curso dela pra gente, porque ela não sabe vender. Só que eu falo, Raíssa, criatura, você tá comigo, aprende a vender. E, não quero contar piada, quero rir, né? Beleza, gente, tranquilo. Não tem problema não. É escolha dela. Mas se você é vendedor e tá achando que você vai vender sem técnica, você vai ser vendedor o resto da vida e vai ganhar pouco o resto da vida. Vai olhar, virar lata andando de Porsche, falar, olha, a Gisele deu sorte, isso. Olha só na praia trabalhando lá no Rio. Gisele trocou de carro, novinho. Cara, trabalha de onde quiser. Ó, Gisele foi pro exterior, cara. Nossa, deve ter arrumado um velho rico, criador de zebu, hein, Gisele? Um velho rico de Uberaba, fazendeiro. Por quê? Porque é isso que a galera vai falar, né? O que será que ela tá fazendo quando a gente não tá vendo? Se você soubesse o que ela tá fazendo quando você não tá vendo, ela tá trabalhando. Trabalhando, querendo deixar de ser um vira-lata de rua, né? Ela vai ser um vira-lata morando no melhor condomínio da cidade. O pessoal vai olhar pra ela e não vai entender nada. Fala, cara do céu, como é que ela fez? Antes era só médico, né? Vou contar pra vocês, hoje, cada dia mais, nem médico. Nem médico vai conseguir tão facilmente isso. Né? Então, gente, liderar a situação e conectar com pessoas que te fazem crescer. Eu falo assim, se eu tivesse há 10 anos atrás ter acesso a uma aula terça-feira, 8 horas da manhã, das 8 às 9, do nível que eu tô trabalhando há 10 anos para te entregar, gente, eu abraçaria isso aqui com a força. Eu ia assistir de novo, eu ia revisar, eu ia anotar, eu ia olhar as antigas, eu falar, cara, peraí, deixa eu... Cara, vocês não têm noção quantos milhões, né? Já tá na casa dos milhões que eu investi para ter um cadinho da mentalidade que eu tenho hoje. E com certeza daqui a um ano, eu costumo falar que eu tenho muito poder pessoal, né? Mas daqui a um ano, gente, eu não tô acessível mais, não. Se você quiser conversar sobre isso, vai ser com gente mais competente que eu, mas não vai ser comigo. Eu vou estar em outro lugar.
Então, o cavalo tá passando a riada agora. Por quê? O PQD entrando, você acha que eu vou dar aula toda semana aqui? O PQD é muito competente. Cara, disciplina, o cara era tropa de elite do Exército. Não sei se vocês sabem quem que é meu sócio, eu vou começar a apresentar aí para vocês. Meu novo sócio ficou trabalhando, sabe o BOP? Sabe o BOP lá que subia o Rio de Janeiro, aquele filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento? Ele era sargento do Exército, paraquedista. Então, será que ele é mais disciplinado que eu? Será que ele entende mais de processo que eu? Será que ele tem mais resiliência que eu? Porque sócio, para mim, hoje, gente, ele tem que ser complementar a mim. Então, se eu tô trazendo um sócio para dentro da minha estrutura, é porque ele é muito melhor do que eu num monte de coisa. Então, imagina você ter aula de disciplina com um sargento da tropa de elite do Exército. Ou seja, daqui a pouco é ele que tá dando aula. Então, gente, a Natália, a Empório 7, né? Eu tava conversando com o Jonathan. O Jonathan tá com um projeto gigante. Ele já tá desenhando. Ele voltou de São Paulo, da mesa de Thales Gomes, Alfredo Soares. Cara, o Jonathan, daqui pouco tempo ele tá inacessível aqui em Uberaba, gente. Vocês têm dúvida disso? Eu fui lá na loja dele comprar roupa, né? Tem gente até hoje achando a roupa dele caro. Eu fui lá comprar a roupa dele, cara, porque daqui uns dias não vai dar pra comprar roupa com ele mais, não. E vai estar inacessível. Por quê? Porque ele está estudando, ele está pagando caro em treinamento em São Paulo. Quanto mais o Jonathan vai para São Paulo, mais eu falo assim, vai mesmo, Jonathan, porque aí você vai explicar para Uberaba quanto se paga num sniper em São Paulo. Você vai explicar para a galera quanto se paga, porque eu estou cobrando só 2.000, lá em São Paulo é 30. Então tem gente que tem acesso a 2, que talvez se não fosse a 2 não teria acesso na vida dele. Por quê? Para você ter um treinamento desse nível, você paga 30. Ou seja, estamos só começando, galera. Mas tem gente que está perdendo o trem, né? Quantos cases de sucesso eu tenho na Via Permuta hoje de empresa que dobrou e triplicou de faturamento só de estar com um ambiente de gente? A Natália me escreveu isso domingo, 10 horas da noite. Mas a Natália não dorme, não? Dorme, mas ela dorme pouco. 10 horas da noite ela me escreveu assim, ó. Júlio, obrigado por me colocar num ambiente onde as pessoas torcem uma pelo crescimento das outras. Dentro da Via Permuta tem gente torcendo pelo meu fracasso. A pessoa paga a comissão e tem gente lá dentro torcendo para eu cair. Ou você acha que não? Dentro da sua casa tem gente que inconscientemente torce para você cair. Então você pisar num ambiente onde tem gente que a hora que você... O dia que eu fui na Laísa esses dias, que ela viu que eu troquei de carro, você tem que ver o tamanho do sorriso da Laísa, cara. Eu parei, a Laísa tava saindo, eu fui lá buscar um negócio, né? Ela não viu que era eu. Aí ela pensou assim, quem que é esse doido que chegou aqui, né? A hora que eu desci, ela abriu um sorrisão e falou, cara, que carro massa que você trocou, cara. Você merece demais. Quanto que vale você ter um amigo que sorri pra você quando você conquista algo como se fosse pra ele? Raríssimo, né? Raríssimo. São pouquíssimas pessoas que vão comemorar com você as suas vitórias. Eu arrisco a te dizer que são essas pessoas que têm que estar próximo de você. Então, quando alguém troca de carro que eu gosto, eu vou lá aplaudir e comemorar junto. Não vou ficar pensando, caralho, o que essa pessoa fez? Por que eu não troquei também? Então, galerinha, deixa eu ler seus comentários aqui, que eu já vou encerrar. Chegou 18h10. A Laís indo embora, né? E eu cheguei. Bom demais ver o sucesso de quem a gente gosta. E é uma das coisas que dinheiro não compra. Então, ontem, gente, eu senti muita gratidão de ir lá no Chesley, né? O Chesley parou tudo que tava fazendo para abrir o clube de tiro só para mim, cara. Para mim e pro PQD. Nunca tinha tirado, né? O Chesley vive me zoando. O cara é sniper e nunca tinha dado um tiro, né? Cara, eu fui lá. Eu pus no Google Clube de Tiro Tático Brasil, fechado. Aí eu printei e coloquei nos stories, fechado para quem não tem acesso. Porque quando você tem acesso, as portas se abrem. Ontem o clube era eu e eu tava com o dono, o instrutor do clube, meu brother, tava lá. Segunda-feira, 2 horas da tarde, eu lembrando da galera do banco. Falei, cara do céu, tanto que escolha é bom, né?
Tanto que é bom fazer escolhas. A Aninha é braba, gente. Agora eu quero comprar um revólver agora, né, tia? Mas, gente, passei do meu tempo. Espero que essa aula, se você precisar assistir ela de novo, gravada, assiste. Por quê? Porque se eu pudesse escolher uma aula para colocar na Universidade UA, eu ia escolher essa. Porque sem essa, as outras não valem nada. Se você não quiser deixar de ser vira-lata de rua, você não vai deixar de ser. E você vai ter que ter senso de merecimento. Tem gente que acha que não merece. Então você merece. Você merece assim como qualquer pessoa merece. Mas vai ter que fazer por onde. Tá? Gente, tem mais uns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa aí? Algum comentário, alguma coisa? Fica à vontade antes da gente encerrar. Pode abrir o áudio se quiser. Ou ninguém entendeu nada. Ou ninguém quer falar nada. Na verdade, eu estou sem falar. Delminha, você tá falando? Se você estiver falando... Não, tá, beleza. Pode falar, Hugão. Ô, Júlio, seguinte, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, irmão. Eu tenho uma novidade aqui. Ontem a cabeça da gente fica um turbilhão, né? De algumas coisas que a gente vem fazendo, vem implantando, acabam não dando certo, outras dão certo. E através do Sniper a gente tem confirmações de algumas coisas que a gente já vem trilhando, né? Alguns caminhos que a gente já vem andando. E eu tive 2 reuniões ontem que eu consegui organizar bem organizadinho a questão dos fechamentos, e se tudo der certo conforme eu estou planejando aqui, essa semana eu bato a meta da empresa em 200%. Aí, Hugão, isso é uma coisa que eu já estou torcendo para. Não só porque eu vou ter uma excelente prova social, cara, mas porque você é um cara que é muito merecedor de tudo que você tem conquistado. O Hugo tá na luta dele aí, gente, há quase 7 anos para colher alguma coisa, depois da mudança, né? Eu conversei com ele em bastidores. Então, só ele sabe que tem 7 anos que ele tá na luta para buscar algo, né? Aí, quando ele bate a meta da empresa, se Deus quiser, até o final da semana em 200%, a galera vai olhar pro Hugo e falar, ah lá, o tanto que o Hugo é sortudo. Meu. A sorte do Hugo, né? Então, gente, obrigado, viu, Hugo? Tô na torcida aqui já, viu, cara? Já tô nas boas vibrações aqui para que dê certo, né? Mas eu vou te dar uma dica de sniper, viu? Se esse não der certo, já fica com outro engatilhado, porque se esse não der certo, você já tem outro. Ah, não, isso aí não para, fica tranquilo. É isso aí, vendedor de performance é não desistir. A gente não fica na mão de uma pessoa só, não, mas vai dar certo, né? A gente é muito, como diz o Bruno, né? O Deus é brasileiro, né? A gente confia demais, graças a Deus, que as coisas têm que estar como tem que estar, né? Galerinha, tamo junto, tá? Muito obrigado. Eu vou pedir para você que ficou até o final, que não teve coragem, né? Ou ficou com vergonha, né? Não é nem uma questão de coragem, é vergonha de abrir o áudio, ficou com vontade de compartilhar alguma coisa. É muito importante para mim o feedback da aula, tá? E eu vejo que muitos, às vezes pela correria, não coloca lá no grupo da Universidade UAI um feedback. Se você puder fazer isso hoje, só porque vai ter muita gente que precisa assistir essa aula e vai ficar curioso lá, tá? Então coloca o feedback da aula lá para mim, que eu vou ler todos. E daqui a pouco eu tenho reunião com o meu time aqui. Beijo, tá? Coloca lá no grupo feedback da aula. Valeu, beijos, até mais.